Uma mulher incrível, desempenhando seu papel de mãe, resolve largar sua carreira, né, profissional, para cuidar dos seus filhos e da sua família. Esse valor ele deve ser reconhecido e também contestado na pensão alimentícia, né, Lê? Pois é. E alienação parental? Você já ouviu esse termo? Sabe o que que é? É quando o pai ou a mãe fala mal um do outro para o filho. Ou pode ser os dois também. Exatamente. E isso lá no futuro, ou até mesmo na infância, pode causar danos terríveis emocionais com a criança. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e vários outros no episódio. Fica aí de olho. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que com certeza é uma honra ter ele aqui no nosso Maternipod. Ele, além de advogado, ele advoga exclusivamente para mulheres. Ele é o rei das mídias sociais, viraliza aí com muitos assuntos polêmicos, né, Lê? E a gente adora, eu assisto todos e me mantenho super informada por lá. E aprendo muito. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho aqui com Renê Freitas. Renê, uma honra ter você aqui. Eu tô falando que você é um fenômeno porque é. Mais de 400 mil seguidores, né? Mais de 100 milhões de visualizações no seu Instagram. Como é que tá aí essa vida de celebridade? Natasha, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigado, Letícia. Eu digo que fenômeno não sou eu, fenômeno é o conteúdo que a gente leva e que é tão importante para a modificação de uma visão de uma sociedade que está muito enraizada no machismo, que hoje não dá mais. Não dá. A gente precisa evoluir. Já era, né? Passou já. Chega, já deu, né? Já deu. E Renê, conta pra gente, por que você resolveu advogar exclusivamente para mulheres? E se é exclusivamente para mulheres mesmo, né? Essa é uma dúvida que a gente tem aqui, que a gente quer falar também sobre isso. Natasha, sim, advocacia exclusiva para mulheres. E ficando primeiro nesse ponto, tem a razão de ser. A gente vive num poder judiciário que não está numa ilha. O poder judiciário está incluído num cenário de país, num cenário de população, de comunidade, que se acostumou, infelizmente, ao machismo. Então, enquanto escritório, hoje, em razão desse estado de coisas, é absolutamente essencial a gente ter um olhar especificamente voltado para o tema que eu acredito muito, que é do enfrentamento do direito da mulher, não para trazer benefícios. Apenas e tão somente reequilibrar os pratos que foram perdidos ao longo do nosso tempo. Hoje a gente tem uma sociedade que pratica alguns atos sem perceber que são muito desequilibrados do plano prático em desfavor das mulheres. Mexer nessa realidade social, provocar novas reflexões, necessariamente passa por um conteúdo muito profundo, de academia densa do direito. O direito, eu sempre digo que é o estudo da sociedade, na aplicação prática de direitos e deveres. Então, para aprofundar isso e conseguir uma modificação de leitura social, é necessário que o tema seja exclusivamente tratado sob o prisma do direito da mulher. Então, sim, a advocacia é somente para mulheres. E aí, pegando a primeira pergunta, do porquê desse tema, do porquê do direito de família, do porquê do direito de família voltado exclusivamente para mulheres, eu tenho um episódio, se a gente fizer leitura pessoal, suas ouvintes, suas espectadoras de vocês, vão ter também. Eu, como não diferente de ninguém na sociedade brasileira, se eu volto no passado, eu tenho algum tema. E teve um específico que marcou muito, ali na minha juventude, que é quando a minha irmã se vê grávida, mas só descobre depois do término do namoro. Quando isso acontece, a família fica com medo não da gravidez, mas do julgamento social de que uma gravidez de uma mãe solo representa. E aquilo vira um debate. E aí eu estou dentro de casa, migrando ali da fase da adolescência, primeira juventude, para um olhar de mais maturidade da sociedade. E aí uma coisa sempre me chamava a atenção. Por que ninguém fala do pai? Por que esse está esquecido? O desequilíbrio fica muito grande. Parece que o peso todo, o erro, se é que existe erro, está assentado somente na mulher e o homem está livre. Aliás, como se fosse um coitado, como se ele fosse a vítima de tudo. E ela ali como algoz. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Em determinado momento na advocacia dos estudos, eu vou para Portugal fazer um mestrado, e era um mestrado na área de contrato, e eu faço uma leitura do contrato à luz de equilíbrio. Só contrato mercantil, compra e venda de coisas e tal.
Quando eu volto para o Brasil, e com essa experiência, que já estava dentro de mim, com uma semente ali, eu falo, peraí, toda entidade familiar está feita com base no contrato, seja de união estável, seja de casamento. Deixa eu pegar tudo que eu aprendi com relação ao contrato e equilíbrio ou desequilíbrio e vou olhar como é que estão os contratos de família no Brasil. Aí a conclusão é uma só. É um desequilíbrio imenso, injustificável, que impõe à mulher um custo de vida, um custo social que extrapola os limites do razoável. E quando você olha o entorno, quando você olha tanto a comunidade jurídica como a comunidade brasileira como um todo, é uma aceitação, é uma normalização de tantos absurdos que quando eu comecei a falar sobre o tema, mas eu era muito criticado, inclusive pelos colegas advogados e pelas colegas advogadas. Hoje, muito do que eu venho falando há alguns anos passa por uma transformação, e eu não estou falando que eu sou a semente de transformação, eu estou falando que a gente provoca reflexões e pessoas com o mesmo pensamento passam a se aglutinar conosco e essa voz passa a ter uma força e trazer decisões novas, inovadoras. Então, por isso, e aí que vem toda a advocacia voltada para a mulher, com resultados que eu acredito, a gente está no início de um processo de transformação que é duro, que é difícil, mas que ao mesmo tempo joga um desafio para a gente, que é o combustível. Não, total. E assim, é muito triste, né, que você falou que você ouvia de mulheres. Eu acho que o julgamento vindo de mulher para mulher, eu acho tão triste, sabe? Mas normalmente né? A gente vivencia isso, né, diariamente. Eu, no meu Instagram, eu comento muito sobre maternidade e tal. E sempre as críticas vêm das mulheres, Sim. e normalmente de mães. A gente fica assim, tipo, por que você tá normalizando isso? Tipo, um pai, o meu marido, o parto ali inteiro, esteve junto, estudou comigo e tal. Aí todo mundo fica tipo, ai, tadinho, né? Tipo, teve que ficar ali horas, você em trabalho de parto, não sei o quê. Eu falo, por que vocês pensam assim, né? Tipo, normalizam tanto a parte masculina, que acredito que, né, o teu também ali, o pai pode tudo, a mãe não pode nada. E foi muita crítica de mães e mulheres. O tempo todo, né? E aí, quando você vê um pai que é aquele pai chamado paizão, ele é um paizão, ele leva pra escola, ele dá banho. Quando eu falei que o Diogo dava banho nele, nossa, que paizão. Eu falei, como assim que paizão? Ele é o pai da criança, o mínimo que ele deveria fazer é dar banho da criança. Então, assim, esse 50-50, esquece, 90-10. E aí, quando o pai é diferente disso e que pode ser diferente disso, as pessoas acham um absurdo, né? E acham que ele é um super pai por fazer o mínimo que ele tem que fazer pro filho dele. Né? Então, assim, é difícil. Não somos mãe solo, né? Mas a gente vê muita mãe solo sofrendo muito. Mas é porque nós nos acostumamos aos pais recreativos. Sim. Como se o pai recreativo fosse um herói nacional. É o pai do Instagram que eu falo, né? Pega o filho no final de semana, tira 200 fotos e aí você fala assim, que lindo, gente. Que ótimo, paizão, pai. Que lindo. Mas quando o filho passa mal de madrugada, quem mãe. vai pro pronto-socorro É é a a mãe. mãe. Não, lógico, sempre. Até o que você falou da sua irmã, né, que engravidou e tal, e ficava com medo do julgamento. É exatamente isso. Eu sei porque os meus pais se separaram muito cedo. Então, assim, eu tinha 7 anos. Meu pai, eu brincava que meu pai era... Na verdade, hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Que meu pai era o paizão, que, óbvio, ele não tinha o dia a dia, tipo, ele não tinha sobrecarga, né? Que minha mãe criou a gente, minha mãe foi mãe solo desde... Eu tô com 30 anos, 27 anos, 23 anos. Então, ela tinha toda aquela sobrecarga, ela que tinha que se virar para trabalhar, para trazer, né, tipo, a comida para casa, ela que tinha que ficar ali cuidando da gente, e meu pai pegava o final de semana ali, né, tipo, curtia, a gente ia para parque, para, né, divertir. Aí, a minha mãe era chata, É sempre meu assim. pai era o legalzão. É sempre assim. Mas tem uma evolução, porque assim, quando você pega esse dado, a história da sua mãe, e vamos trazer para os dados da mulher brasileira em 2024, tem um estudo último, que é do IBGE, que ele aponta, e aí eu gosto muito de dados, menos de opinião Sim. e mais de dados. Sim. Porque hoje a gente vive muito mundo de opiniões, onde a minha interessa, a sua eu não quero ouvir, como se a minha fosse uma verdade e a sua não importasse. Então, peraí, esquece a sua opinião, esquece a do outro, vamos olhar ali os dados. Sob pena da gente falar algumas besteiras, né? E hoje a gente tem falado muito na sociedade e replicado muita besteira. Então, na dúvida, vamos para dados. IBGE, 2018, faz estudo profundo no Brasil. As mulheres brasileiras trabalham 51% mais do que os homens em tarefas não remuneradas, não reconhecidas
e que faz tarefas que fazem com que ela tenha menos tempo de ir no mercado de trabalho ter o reconhecimento devido. E isso está normalizado. Então, vocês duas acham que quando vão receber o mesmo que 2 homens na mesma posição que vocês? Nunca. Só nunca. Nunca. É verdade. E aí é com base em dados. E aí vem esse negócio hoje no Brasil de hater. Está trazendo as suas mazelas internas, a sua opinião destituída de fundamento para destilar o ódio contra o outro, ou você traz uma opinião divergente, fundamentada com base em dados? Porque se é só uma encheção de saco na rede, vai psiquiatra, vai psicólogo. Mas não atrapalha um debate que é útil. Sim. Esse debate precisa ser colocado, precisa ser feito. A gente vai chegar em 2024 com mulheres trabalhando... Gente, é 51% mais. É uma realidade muito bizarra, assim, pra gente, né? E aí a gente entra até num ponto, que é algo que a gente quer falar, sobre os direitos da mulher na licença maternidade, né? Então... Ou até no ambiente de trabalho. No ambiente si, de trabalho. né? Acho que a gente vem evoluindo, acho, tá? Minha opinião. Eu não trabalho no CLT, né? Então eu não tenho esse know-how das empresas. Mas o que eu tenho visto é que algumas empresas hoje já têm ali um ambientezinho para amamentação, mas isso aí eu acho que é uma parcela muito pequena. Eu acho que é mínimo. Mínimo, né? Então eu acho que hoje falta incentivo, né, para essas mulheres realmente voltar ao trabalho. A gente já tem a carga muito pesada de ter que voltar, de ter que deixar o filho em casa, que para a mulher é muito duro, né? Acredito que para o pai também. Mas a gente passa grudado, né? 24 horas com aquela criança. Então, por exemplo, eu voltei com 2 meses, mas voltei aos poucos, porque eu não era CLT. Então eu vim no meu ritmo e estava tudo bem. Mas acho que falta incentivo para essas mulheres voltar também ao mercado de trabalho, né? E aí eu queria saber quais são realmente essas leis que asseguram a mulher ali na licença maternidade, se há algum incentivo dessas empresas para que essas mulheres retornem a esse mercado de trabalho. Tem algum incentivo? Natasha, antes da lei, vamos se posicionar no como tempo e sociedade, espaço que a gente está. Porque senão a lei não faz nem sentido. Sim. E aí vamos lembrar de ancestralidade, vamos lembrar de história brasileira, vamos trazer o que acontece no Brasil de 1900 para cá para fazer uma leitura de como a sociedade brasileira enxerga a mulher que trabalha. Se você pegar um fio aí de dados, a mulher é recebida no mercado brasileiro com hostilidade que o homem não é. E já tem um ingrediente que vocês estão tratando aqui no podcast de vocês, que é a maternidade. O fato da mulher poder vir a engravidar gera um obstáculo no próprio empregador. Então, entre uma mulher que pode engravidar e um homem que não irá engravidar, o homem já está na frente. Não, e é incrível também que eu até fiz seleção já em companhia aérea, né? Aí eu lembro que a menina do meu lado tinha filho, casada. Aí ela foi pra fazer a entrevista, eu tava aguardando, daí ela voltou, daí ela falou, cara, me perguntaram se eu tinha filhos, eu falei que tinha. E falaram, com quem que teu filho vai ficar? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, eu duvido que perguntem pra homens também. E até esses dias foi até um assunto no meu Instagram sobre isso. Que eu perguntei, homens... Isso é perguntado pra vocês? Com quem que teu filho vai ficar enquanto você estiver trabalhando? Porque é muito cômodo, né? Tipo, não, tem a mãe, então a mãe vai ficar, né? Não tem problema. Só que quando é a mãe, é aquele negócio. Tá, mas e teu filho? Se ficar doente? É isso que a gente tenta o medo do empregador. Mostrar. Então, a gente tenta mostrar que... Esperamos que evolua, né? Que a mãe, tipo, não é só a mãe que precisa levar no médico, não é só a mãe que precisa sair do trabalho para fazer, o pai também. Tipo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, mais pais participativos. Mas a ideia do empregador é essa, né? Tipo, não, é a mãe que vai sair, não vai ser o pai que vai sair. Só que não é perguntado pro homem, né? Sim. Pegando só um corte, eu vou voltar aqui, mas temos mais pais participativos. Aí, 2023, ano passado. Por dia, 500 crianças nasceram e não tiveram o nome do pai na certidão de nascimento. Por dia. Nossa. Não estou falando de mãe solo, estou falando de criança sem nome de pai. Pais mais participativos. É um país que se acostumou a festejar o mínimo. A gente está simplesmente acostumado com o mínimo. Né? É isso. E a gente tem se acostumado a festejar o mínimo. Que é muito pior.
É horrível. Que é horroroso. E aí, voltando para a porta, pelo menos de ingresso da mulher no mercado de trabalho, se ela está com 25 a 30 anos, outra pergunta comum, é noiva? Casou? Está recém-casada? O fundo dessa pergunta... Você vai ter filho, né? Não é saber a sua vida, é saber se você vai engravidar logo ou não. E aí, a experiência do escritório. A gente contratou uma secretária, com mais ou menos 1 mês de casa, 2 meses, está ela chorando do lado de fora, lá na varanda, se tremendo toda, descobriu que estava grávida. Mas engravidou antes de entrar no escritório, não sabia, e estava com vergonha de avisar. A gente está no momento mais bonito da vida, único, chorando com medo do mundo. Mas é a realidade de quase todo mundo, quase toda mulher. Mas a realidade de um país minimamente equilibrado não deveria ser. É de ter uma felicidade de contar no ambiente de trabalho que ela está grávida, que vai gerar vida. E por mais loucura que aconteça, olha o peso que é isso, que ela estava no escritório que defende exclusivamente mulheres. E por ser muito nova vivi isso. E não nos conhecer ainda a fundo, aquilo era um problema real para ela. Sim. Nem ela acreditava que ela seria acolhida. Então está em todos os lugares isso. Eu, antes de engravidar, até puxando, né, esse assunto, eu entrei numa empresa, eu era PJ, né? Então, se engravidasse, aquele negócio não tem... Eu acho que é vínculo empregatício, né, que fala. Aí eu engravidei e era uma empresa de pessoas que também eu pensava, nossa, super valorizam, super, né, tipo... Estão ali, tem mães, tem tudo. Eu falei, nossa, legal. Daí eu engravidei, fui contar. Eu falei, olha, né, tipo, engravidei e tal, né, tava querendo já e tal. Aí, é muito bizarro isso, porque no outro dia que eu contei, já tava meio que num processo de mudar todo mundo pra CLT. No outro dia que eu contei, mudaram todos pra CLT, menos eu. Aí eu falei, tá, né, tipo, não deve ter a ver, não deve ter alguma coisa a ver. Passou, sei lá, 1 semana, 2 semanas, me desligaram da empresa. Aí eu falei, como que pode, né? Uma empresa que você acha que te valoriza, que tá ali, que bate na tecla, assim, as pessoas lá batem na tecla de mãe, não sei o que e tal. Aí eu vou lá, engravido. Eles bateram na tecla até hoje que não foi por conta da gravidez que não me passaram pra CLT. Mas é meio esquisito, né? Tipo, eu fico até hoje com essa pergunta assim, eu falo, mas você foi punida por ser mãe. Exato. Você foi punida por gerar a vida. E aí as pessoas esquecem que ao te punir, numa via inversa, tá punindo a própria mãe. Porque o lugar é o mesmo. Você acha que isso, em forma de sociedade, pode começar a afetar também mulheres? Não quero ter filho. É óbvio. Né? Porque eu vou te falar, eu nunca tive o sonho de ser mãe, já falei isso aqui, e muito era por isso, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei de trabalhar mesmo, eu trabalho com produção. Então eu achava que o filho ia tirar isso de mim, né? Hoje eu vejo que é a realidade, claro, vou dizer que não muda? Muda. Você vai se adaptar. É toda uma logística, né? Toda uma logística. Então, assim, eu como autônoma já tinha um pouco dessa mentalidade. E aí eu imagino, quando acontece isso, que a gente mostra para a mulher que ela engravidar é um problema para um empregador, o que a gente vai fazer com essas mulheres, né? Como é que algumas têm realmente sonho de ser mãe, mas tem outras que não pensam mesmo por conta do mercado de trabalho. Falam, não posso engravidar, não posso perder meu emprego, porque hoje a realidade, né, do brasileiro, de muitos brasileiros, é que precisam do seu trabalho, obviamente. Então, eu acho que isso pode começar a gerar nas mulheres mesmo medo de ser mãe. Eu acho que já gera. Já gera, né? E tem um dado adicional, acho que de reflexão. Nós, homens, que não aguentamos 38 graus de febre e ir trabalhar, eu não conheço um amigo, eu também, 38 graus de febre, não vou. Debaixo da coberta se tremendo. Aí a mulher, na gestação, a gestante, tá com o pé inchado, tá com consequências de uma gestação. O homem diz que ela está obrigada a trabalhar. Ah lá, está se aproveitando. Gente, você não vai. Com 38 graus de febre, você não trabalha. Eu imagino você, gestante, indo trabalhar todo dia. E aí eu volto. É o outro lugar. Eu sempre digo que se nós, homens, passássemos pelo que vocês, mulheres, passam, já estava tudo resolvido. Não teria mais. Não teria nada. Assim, já estava tudo muito resolvido. Então é um caminho de evoluir enquanto sociedade. Eu acho que esses debates promovem essas reflexões que são necessárias para a gente entender que ao longo dos anos a gente normalizou muitos absurdos, em que, com a nossa maturidade de hoje, idade de hoje, é um dever de casa voltar um pouquinho no passado, ressignificar algumas coisas que a gente fez, algumas coisas que a gente ouviu e algumas coisas que a gente falou.
para a gente conseguir andar Tem com tempo falas de melhores, mudar, comportamentos galera. Vamos melhores, mudar é. esse Não, e pensamento. até a questão da licença maternidade, né? Que é algo que não muda. Não sei quanto tempo existe isso, mas assim, eu acho, pelo menos eu acho um absurdo o pai ficar 5 dias só em casa, quando a mãe tem o bebê. Até no carnaval falaram, né? Tipo, o carnaval é mais... Tipo, Longo tem do mais que- longo do que a licença paternidade, né? E da mãe, são 4 meses, né? Eu acho que são Concentra- 6. Não sei. São 4 Não, meses. São 4? 4 quatro meses. meses. Então, assim, os 4 meses, a gente sabe bem como é difícil esse começo. 4 meses que você tá começando a conseguir... Não que você respira, porque, né, depois que você é mãe, você praticamente Muda tudo. vive em função disso. Mas com 4 meses, você tem que pegar o seu filho, quem não tem uma rede de apoio, colocar numa creche, sendo que creche é 6 meses. Tipo, todo mundo fala que a gente tem que ter aleitamento exclusivo até os 6 meses. As contas não batem. Não tipo, fecha. não fecha. Não fecha. Aí a gente fica assim, cara, a gente vê isso pelas nossas amigas, todas com 4 meses tendo que se virar, sair correndo, assim, aonde que eu vou deixar meu filho? Creche não tá aceitando, né, que é muito cedo. Aí eu fico, isso tinha que evoluir, sei lá, opinião Precisa minha, evoluir, mas precisa para evoluir. pelo menos 1 ano, assim, poderia ser, sabe? Foi 2023, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema, aí é 4 meses a partir da alta hospitalar. O período da licença maternidade para mulheres e homens 5 dias a partir ali do nascimento. E aí vem um grande debate do legislador brasileiro não trazer uma norma que coloque o genitor também numa posição de maior proximidade com o filho do nascimento, que tem vários ângulos para interpretação esse tema. Só que eu acho que um não pode ser esquecido. Diante do país que a gente vive, diante da realidade que a gente tem. Será que os genitores, em um percentual alto, se utilizarão dessa norma não para tomar conta do filho, mas para curtir a vida? É. Porque meu ponto é o seguinte, 5 dias, aí vem o legislador e altera. Agora o genitor fica 2 meses em casa. O sujeito não ajuda a mulher em nada, ou fica em casa infernizando a vida da mulher, A mulher às vezes tem um trabalho a mais ainda. porque é uma realidade dos homens que existem hoje. Não digo que a todos, faço ressalva aos bons pais, aos bons homens. Mas a gente não pode se esquecer, volto, de um país que coloca por dia 500 crianças no mundo que não tem o nome do pai. Então a gente está criando uma norma que também vai, entre aspas, beneficiar esse pai ausente. E aí eu acho que fica a reflexão já para o legislador. Se fizer essa alteração que é necessária, coloca uma pena. O pai que se utilizar dessa norma, não conforme a lei manda, que é ajudando os primeiros meses, a mãe, ajudando não porque é obrigação dele, é estando do lado da mãe nos primeiros meses, vai preso no dia seguinte, paga a multa. Não dá para criar uma norma que é para beneficiar o filho e a mãe, trazendo uma proximidade do pai, e esse pai se utilizar disso para ir para bar, para ir para restaurante, para sair com os amigos, porque também não adianta. Essa conta também não vai fechar. Não É. fecha. Não, a conta é difícil fechar, né? Acho que a gente precisa mexer ainda muito aí na nossa cultura para que a gente consiga fazer com que leis como essa, né, da licença paternidade estendida, funcione, né? Funcione. Então, enquanto a gente não mudar como sociedade... Enquanto a gente não infelizmente, vai mudar a percepção do pai da obrigação dele, Exatamente. não tem lei que dê jeito. Não tem. Não tem. O do Thiago, do meu marido, foi 1 mês, porque ele é militar, né? Então, eles liberaram 1 mês. Assim, é muito bom. Mas eu senti falta demais. Assim, eu falei, Não, total. eu queria mais. A conta não fecha nem financeiro, né? Porque aquela mãe que precisa deixar a criança na creche, não tem ninguém, não tem o suporte. Como que ela vai pagar uma creche que hoje, a realidade, no mínimo uns R$2.000, tá? Tô falando uma base de R$1.500 a R$2.000. Com um salário mínimo? E aí, como é que faz? Como é que a conta não fecha? Ou você tem uma babá que você vai ter que pagar. Que também é por aí. Aí é o que sempre falam, né? Você trabalha... Não, você paga pra trabalhar, né? Sim. Porque uma amiga minha também, ela paga, eu acho que, sei lá, vamos dizer, um número fictício. R$800 numa creche, ganha 1.000 e... Quanto que é o salário mínimo? 1.400 e alguma coisa, né? Mas, aí? infelizmente, querendo ou não, quando o casal, com o nascimento do filho, vai fazer uma conta, e aí pegar os ingredientes que justificam a saída de um dos dois do mercado de trabalho para estar com o filho, além da mãe já ter as características próximas ali com relação à necessidade primária do filho, tem outro ingrediente que é importante que não dá para ser negligenciado nesse país. Em regra, o pai é diretor,
a mãe é secretária. O pai é piloto, a mãe é comissária. O pai é professor universitário, a mãe é professora de escola. Dentro dessa realidade discrepante, acaba, também por esse ingrediente, sendo a mãe sacada do mercado de trabalho para tomar conta de filho. Porque vocês são posicionadas abaixo de nós homens, sem justificativa para isso, no mercado de trabalho. E ganhando menos. Certa vez me ligou um canal de comunicação aqui no Brasil para fazer uma pergunta. Tem um estudo feito no mundo, e aí também no Brasil, que mostra que as meninas brasileiras, 17, 18 anos, entram no mercado de trabalho sabendo 27% mais do que os homens, só que ganhando 30%, 40% menos, não vou lembrar o número aqui exato. O que você justifica isso? Era a pergunta. Porque é de difícil solução essa pergunta. Porque está lá atrás, está no enraizamento. Mas vocês provam que sabem mais e os dados mostram que ganham menos. Aí vem um outro item para justificar a retirada da mulher do mercado de trabalho para ficar em casa tomando conta de filho, porque, querendo ou não, provavelmente esse marido, esse genitor, ganha mais do que a mãe. Então, assim, hoje, entrando nesse ponto que você falou, vamos dar uma suposição, casada, né? A gente começa a fazer quero saber, na verdade, se precisa fazer um planejamento familiar, se é o ideal você fazer. Isso até em contrato. Então, eu e meu marido estamos casados, sei lá, 10 anos. Vamos pensar em ter filho? Vamos. O que você acha que é o mínimo que a gente deveria colocar em contrato? Você falou, a mulher, maioria das vezes, larga ali seu emprego para cuidar desse filho, né? E o marido, geralmente, mantém o seu trabalho, a sua rotina, o seu tudo. E eu acho que isso, dentro de um planejamento familiar, deveria estar em contrato, né? Deveria estar por escrito, para que a mulher até consiga se planejar. Então, beleza, eu vou largar o meu emprego, e aí como que eu vou ser beneficiada, não? Como que eu vou ser paga por isso, né? Receber por isso. Porque a gente conversou isso uma outra vez, no outro podcast, que as mulheres, ela tem um apagão ali, né? Na sua carreira, no seu mercado de trabalho, justamente por abdicar para cuidar dos seus filhos. E aí a mulher se separa e se vê totalmente desamparada. Então, hoje, eu casada, pretendo começar a fazer um planejamento para ter filho. O que você indica para que a mulher consiga também ter ali alguma base, né? Ter alguma segurança. Planejamento familiar para a mulher, primeiro aspecto. Entender que vocês estão num ambiente de sociedade em que o olhar é hostil para os direitos de vocês. Esse é o primeiro ponto. Porque quando eu chego num lugar, numa cidade, me mudei para uma cidade, essa cidade é violenta, eu preciso entender que ela é violenta para eu colocar o maior número de cadeados possíveis na minha casa para a pessoa não entrar. Então eu vou botar câmera de segurança, eu vou colocar serpentina, eu vou colocar a cerca elétrica, eu vou colocar muro alto, porque eu sei que ali tem violência. Então, se a gente está num ambiente de Brasil, em que há uma hostilidade com relação a vocês, e vocês estão entrando no contrato que é o mais importante da vida de vocês, que é o mais profundo, tem que ter esse olhar. E que é difícil ter, porque a emoção está pulsando, a razão fica longe, vocês precisam cumprir um requisito social que aprenderam na infância, que casar é felicidade, felicidade eterna, afinal de contas, casaram e viveram felizes para sempre. Então tem uma pressão da família, que precisa casar logo, senão essa menina tem um problema. Quando precisa casar logo, eu baixo a minha guarda de segurança e acabo aceitando um casamento não muito bom. Então, para mim, é o primeiro item. Não entre no casamento porque os outros exigem. Entre no casamento porque você está na certeza de que aquela pessoa é a sua parceira de vida. O primeiro item é esse. Nenhum planejamento familiar vai socorrer um casamento com uma pessoa ruim. Não tem documento que faça com que o narcisista se comporte de maneira adequada. Então, tira isso da ilusão. Há uma necessidade de compreensão que casamento é contrato, é profundo, gera vida, afeta as áreas da sua vida e tem que ser olhado com essa responsabilidade. Se ficar numa primeira camada superficial, de vou cumprir um requisito social porque minha tia-avó assim quer, porque minha mãe está me exigindo, vai entrar numa furada. Quando descobrir isso, a tia-avó já morreu.
Sua mãe já está idosa precisando da sua ajuda e você não consegue ajudar mais ninguém porque quem está no fundo do poço é você. Então, não caia nessa. Segundo ponto. É o parceiro da sua vida? Identificou correto? Coloca hoje no papel o que seria equilibrado para frente. Porque se nesse momento ele nega um equilíbrio futuro, espera aí. Não é tão legal assim. Sugestão 1. Coloca num pacto antinupcial ou qualquer outro documento que você queira dar o nome que você quiser. O importante é colocar num papel uma autonomia de vontade assinada por 2 pessoas adultas, de livre e espontânea vontade. Já serve como um documento para o Já futuro. serve como um documento. Primeiro ponto, item importante da vida de qualquer casal, nascimento de filho. Alguém vai abdicar da carreira profissional para tomar conta do filho? Coloca no papel. Quem é? É a mulher? É o homem? É quem estiver ganhando menos? Coloca o porquê. Na sequência, como é que essa gestão familiar é feita? A mulher que abdicou da carreira profissional, que saiu do seu trabalho, do seu sonho pessoal, como é que ela compra as coisas dela mensalmente sem pedir ao marido? Quanto que ela ganha percentualmente da remuneração dele? Mais do que isso, se em algum momento terminarem o relacionamento, porque pode acontecer, todo mundo que está casado, pode ser que termine em algum momento. Pode ser. A gente tem que ter maturidade de identificar isso. Lógico. Já que pode acontecer, coloca a previsão. Amor, vem cá. Saí do mercado de trabalho. Ok, depois que a gente pagar as contas da casa, o percentual de X é meu, Y é seu. Acabou, tá ok. Mas aqui, se a gente terminar, eu estou 10 anos fora do mercado de trabalho, nosso filho está com 10, você voando na carreira. Como é que fica? Porque hoje são flores. Coloca no papel as flores de hoje para você cobrar lá na frente e não levar espinho. Ah, amor, é isso? Eu vou ter o equivalente a 30% da sua remuneração como pensão alimentícia nos próximos 2 anos seguintes ao término? Coloca no papel. Não precisa ficar mendigando no judiciário, machista, uma esmola. E se o seu marido falar, não, é um absurdo, você já entendeu com quem você está casando também. Aí quiser continuar ali, aí é um exercício de autorresponsabilidade que tem uma conta muito séria para ser paga. Então, Natasha, o que você tiver de previsão para o futuro, puder hoje antever e trazer para uma pauta equilibrada, o faça, converse com o seu parceiro de vida, assine os 2 e guarde o documento. Isso é bom também para o homem, Sim. porque dá ele previsibilidade. Claro. Eu sei que se um dia essa não for mais a minha mulher, eu sei quanto que eu tenho que pagar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é a minha responsabilidade. E para vocês, mulheres, conseguirem blindar a vida de vocês futura, não dependendo de um judiciário machista, é muito importante. Essa é até uma dúvida, né, que a gente tinha. Que, vamos dizer assim, tá tudo lindo, o marido, né, ganhando super bem, eles estão ali casados, a mulher abdicou do trabalho dela. Só que quando separou, o cara não tá tão bem. Como que contabiliza isso? Tipo, tão bem financeiramente, né? Tipo, no trabalho e tal, às vezes tá desempregado, ou alguma coisa assim. Como que contabiliza isso? Tipo, o acordo era esse, só que hoje minha realidade é outra. Eu tô pensando nos 2 lados, tá? Quando tem uma mudança brusca de realidade financeira, né? Tanto da mulher quanto do homem. Por exemplo, o cara tá muito bem, quando estão casados e separou, o cara não tá mais... Como é que faz esse recálculo, né? Desse contrato, ou até falando já entrando em pensão, como que é feito esse cálculo quando tem essa mudança brusca de realidade financeira? A gente vai para uma máxima. Ex-casal pobre levará uma vida pobre, não tem ação judicial que modifique essa realidade. Então, se quando do término do relacionamento os 2 estão com problema financeiro, o problema financeiro vai se agravar ainda mais com o término. Isso é fato. Uhum. Por isso que ser dependente financeira do outro é um grande problema. E para o outro também, porque ele fica com a obrigação de carregar o todo. Mas ainda assim o problema é muito maior da mulher. E vou provar para vocês que é. Independente do valor da remuneração. Aquela família, durante anos, se acostumou à realidade, porque o homem assim o quis, porque o homem assim exigiu, dele ser o provedor da casa. Concordam? Uma casa com um casal mais 2 filhos, 4 pessoas. Foi? 100% da remuneração daquele homem está destinado para a família. Terminou o relacionamento. Pensão
para 2 filhos. Talvez, quem sabe, um poder judiciário entregando pensão temporária, rápida, para a ex-mulher. Pensão para 3 pessoas. Foi? Eu duvido e desafio vocês encontrar uma decisão judicial que, nesse caso, uma mãe com 2 filhos conseguiu uma pensão de 75% dos ganhos do pai. Ah, mas por que 75%? Ora, estou dividindo por cabeça. Por que o marido é mais especial que todo mundo? O judiciário vai entregar 35%, 40% e vai falar que está ótimo. Então você tem um homem, um ex-marido que acumula 60% dos rendimentos e a mãe se virando nos 30% para com 40% ter que viver ela e mais 2 filhos. E ainda levando de madrugada no pronto-socorro. Sim. E esse homem como herói nacional. Estou pagando 40% da minha remuneração. E a mulher sofrendo sob os olhos de uma sociedade machista. Como que hoje é esse cálculo de pensão? Tipo, antes falavam, não sei, né, é o que até a minha mãe comenta aqui. Falava, não, é 30% do salário do pai, né, do marido. Mas hoje é isso ainda ou mudou alguma coisa? O 30% ficou aí no estigma popular, né, numa mentalidade, porque o judiciário durante muito tempo entendeu que 30% é o máximo a ser entregue, porque se passar a conta dos 30%, você viola a dignidade do homem, do provedor. Como é que o provedor vai viver com menos de 70% da remuneração dele? Geralmente um cara que vive sozinho, só tem as contas dele. Taxa, mas ele vai passar fome. É um absurdo, vai passar vai, lógico. E a mãe com o filho aqui. Aqui. Você vira com os 30, minha filha. Você paga casa, luz, escola, tudo com os 30%. Mas aqui, vamos fazer um desafio? Para todo mundo que está assistindo. Vamos levar esse tema? Pode, leva vocês aí o tema. Por uma mesa de restaurante, por uma viagem. Vamos ver se as pessoas acham absurdo ou não. Quando você fala 30%. Vamos fazer mais. Vamos falar que tem um pai pagando 50% de pensão para 2 filhos. Isso vai ser uma Veja absurdo, a né? reação na mesa. É. Coitado! Coitado! Gente, mas é isso tudo? É. Faz, Natasha. Não, vai eu lá, já ouvi, sua rede de amigo. Não. eu já ouvi gente falando que 30% era muito. Gente, mas é quase a integralidade do Brasil, que acha 30% absurdo. É muito Gente. bizarro isso. Só que a gente não faz a leitura do passado. Aquela família vivia com 100% dividido para os 4. É isso. Mas com o término, o homem leva 70%, entendi. entrega 30% e a mãe vai se virar. E aí, nesses 30% tem que estar a conta de casa, né? As contas de casa, colégio, creche da criança. E aí, quando paga alguma coisa para a mãe, né? A gente ouve muito falar isso. Ah, mas eu não vou pagar o salão dela. Eu não vou pagar a Pago 200 unha. Que reais pra ir absurdo. no Eu dou salão. R$400, ela tá gastando com salão. Eu ouço isso o dia todo. Eu imagino. Não. Ah, e um outro ponto. Importantíssimo. Para as mulheres que estão gestantes ou que acabaram de ter filho. Que tem sido muito comum no escritório. Só que elas chegam 20 anos depois. Então não cheguem 20 anos depois. Resolva isso hoje. O homem se aproveita do momento de fragilidade, da gravidez ou do momento pós-gestação, faz a mulher assinar um documento de separação de bens. A mulher está com o filho no colo, está em vias de ter filho. Ela não vai falar não. Ela vai assinar esse documento, não porque é uma autonomia de vontade, não porque ela sabe o que ela está fazendo, mas porque ela está cumprindo o requisito social e um sonho de ter filho num lar que não finalizou, então ela aceita. 20 anos depois, o sujeito com 10 milhões de reais na conta, ela com R$1.000, os filhos passaram na faculdade, vão embora, e ela, pobre, com pires na mão. Então, mulheres que estão na fase da maternidade, da gestação, tenham muita atenção com relação ao regime de casamento que vocês entram. Essa conta é muito cara de pagar. É muito cara. E aí eu tive um debate hoje no escritório sobre esse tema. A gente estava falando aqui de olhar machista, né? Sim. Escritório que advoga só para mulheres, com advogadas que são só mulheres. Aí vem uma advogada, trabalha comigo, uma fala machista sem perceber. O que diz a lei? Quando se faz um pacto antinupcial de separação de bens, você tem um prazo de até 90 dias para transformar aquilo em casamento. Se não transformar em casamento, aquele pacto não tem validade. Foi? Uhum. Então não seria separação de bens, seria o regime da comunhão parcial. O que o abençoado do judiciário fez?
Não. Se você assinou separação de bens, ainda que não tenha vindo o casamento, mas vocês continuaram juntos, você, mulher, ali escreveu que não tinha interesse no patrimônio do outro, então os bens estão separados. Quando a lei não diz isso. Aí vem advogado do escritório e fala, Renê, mas tá certo. Falei, peraí. Vamos entender o Brasil. 2021, o Conselho Nacional de Justiça fez o protocolo de gênero, que é uma indicação de como o Poder Judiciário tem que olhar o tema da mulher no Brasil. Aí o protocolo de gênero faz o estudo da história da mulher na sociedade brasileira e diz o seguinte: hoje nós recebemos as consequências do absurdo do passado e é obrigatório rever o nosso passado para acertar no presente. Como é que eu consigo falar que uma mulher que vive num país que quando ela se opõe a alguma coisa, ela é colocada no banco da vingativa, da louca, da interesseira? Como é que eu vou exigir dessa mulher nessa sociedade? Não, peraí, grávida, amamentando. Não, peraí. Eu não quero separação de bens. Sinceramente, dá para exigir? A gente não acha um julgado nesse país que cancela essa separação de bens. Mais do que isso, a gente encontra um país que dá uma interpretação extensiva para tirar da mulher esse direito. Tá muito ruim. Para ficar ruim, demora muito. Tá puxado, Natasha? Tá péssimo. Tá puxado. É. Por isso que eu digo para vocês, e essa fase da maternidade em regra é uma fase em que o relacionamento desabrocha. Sim. É uma fase importante. A gente estava falando antes de começar o episódio, né? Eu acho que muitos relacionamentos acabam... Acho que tem, não sei, deve ter números sobre isso. Você que trabalha com dados, vamos procurar sobre isso. Mas que os relacionamentos terminam no ano de nascido da criança. Porque é um momento difícil, né? A mulher está ali muito vulnerável, fora todos os hormônios, né, que a gente vive. O puerpério que as pessoas acham que não existe. Não, isso é frescura. Do que as pessoas acham que é frescura, é porque não é mãe. Então, assim, eu acho que realmente os relacionamentos, eu falo que sobrevivem ali a um ano, vai durar uma eternidade. A febre de 38 graus no homem não é frescura. Não é frescura. O puerpério é. Puerpério é. Depressão pós-parto, baby blues, tudo frescura. É tudo frescura. Por isso que o olhar atento nessa fase é muito importante mesmo. E mais do que isso, é porque... Aí tem um ponto também de reflexão na sua fala, Natasha, se você me permite. É um momento difícil. É um momento difícil porque o homem não é tão responsável quanto o momento exige, ou ele é difícil mesmo? Porque eu não vejo nenhuma mãe abandonando o filho. É isso. Eu não vejo nenhuma mãe abandonando o filho quando descobre que é atípico, que tem autismo. Mas o que eu vejo é um número imenso de separação quando há diagnóstico de autismo. Então o momento é difícil a gente viver num país de homens que são irresponsáveis. Porque quando a gente fala que o momento é difícil, a gente talvez esteja empurrando na mulher a culpa. Que você acabou de falar, é o puerpério. Ou seja, a dificuldade vem da mulher. A dificuldade não está no homem irresponsável. Há necessidade de ter um olhar diferente aqui. Não, lógico. Não, acho que nasce assim, a gente sempre fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A mãe tem culpa o tempo inteiro, tem culpa porque tem que deixar na creche, a mãe tem culpa porque tem que deixar com o babá para trabalhar. A mãe se culpa por tudo. A mãe tem culpa para ir na academia. A culpa é isso. Tem culpa porque não tá bonita pro marido. É isso. Tem culpa porque às vezes não consegue fazer sexo durante a frequência que o marido quer. Exatamente. Então assim, a mulher é culpada o tempo todo, né? E aí voltamos pro irresponsável. Então, assim, é verdade. É difícil porque a gente realmente não tem o 50-50, né? Que é o que deveria ser o mínimo. Não, às vezes a gente até se culpa, assim, tipo, sei lá, teu marido quer ir pra academia e você fala, não, hoje não vai, tipo, ajuda. A gente, não sei, né, tipo, às vezes eu me sentia culpada, assim, tipo, ele, sei lá, tinha o futebol, alguma coisa, eu falava, não, amor, hoje fica aqui, né, ajuda. Eu me sentia culpada. Tá atrapalhando tipo, ele. Como se eu tivesse, assim... Aí eu parei pra pensar e falei, cara, eu não tô fazendo academia. Tipo, hoje... eu me sinto culpada de não estar fazendo, sem perceber que você tá sendo machista no seu pensamento. Hoje eu jogo a responsabilidade toda Isso nele. Ele me pergunta assim, fica ruim se eu for no futebol? Eu falei, essa resposta é sua, não é minha. Se você acha justo você sair, jogar futebol e tá tudo bem ficar eu e ele aqui, é com você. Não sou eu que te dou essa resposta. Essa resposta ela é exatamente sua. É você que tem que saber. Então, assim... Eu não vou saber, eu não vou te responder isso. Porque eu acho que aí você joga a responsabilidade pro outro. Só que daí, nesse caso, eu me culpo, mais uma vez, de estar pensando assim, tipo, é um momento dele, tipo, né, de relaxar e tal.
Só que ao mesmo tempo, às vezes, eu não tenho esse momento. E é muito doido isso, porque realmente é um pensamento machista que a gente tem, né? De proteção do homem. Proteção. É. É. Você tá com o filho protegendo o homem porque ele não pode ajudar, porque ele não vai se divertir. Ó, mas essa de jogar a responsabilidade pra ele é boa. Eu Vou começar É a usar. importante. mas eu julgo que, assim, isso melhorou muito, inclusive no nosso relacionamento, sabe? Eu falo, cara, essa responsabilidade é sua. É você que tem que saber, uma decisão sua. Igual a mesma coisa, quero, sei lá, no futebol, domingo de manhã. Você vai se incomodar? Eu falei, não sou eu que tenho que me incomodar. Você vai se incomodar em deixar o seu filho, deixar de criar memórias com seu filho no domingo de manhã, no café da manhã, pra jogar futebol? Eu só falei isso uma vez. Agora eu pergunto assim, essa resposta não é minha. Essa resposta é sua. Pronto, mudou minha vida. Joguei isso. a culpa nele. A culpa não tá mais em mim. A culpa não, joguei a responsabilidade Mas nele. esse gatilho que você encontrou como solução é importante para a audiência. É Sim. mesmo. Porque você Sim. colabora. Porque deve ter um mar de mulheres com o mesmo problema. Com certeza. Então você dá uma solução. Eu falo, esse problema não é meu. E aí, a gente falando de pensão, Renê, a mulher casou de novo. Separamos, né? Então, o cara, vamos supor que está pagando a pensão, a gente pressupõe que ele vai pagar. Casou, vamos supor que ele pague as contas dessa casa e vem um outro homem morar nessa casa. O cara vai falar, eu não vou pagar para um homem morar com a minha mulher. Como é que funciona nesse caso? Vocês que vão responder. O que vocês acham que o Poder Judiciário faz? Manda o ex pagar a conta da mulher que está com outro ou não? Não. Não. Pronto. Já responderam. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui de pensão alimentícia. Para ex e mulher. Mas o pai da criança é o outro, né? É o É ex. outro. Não, mas não vai pagar pensão para mãe que eu tô falando. Ah, para sim. ex-mulher, Ah, tá. não. Para o filho Mas vai pagar. pro filho vai. Mas o filho mora nessa casa. Não, tem que pagar. Ele Tem que continua pagar sendo o pai. mínimo. Eu entendi errado. Eu pensei que você estivesse perguntando pensão para ex-cônjuge. A mulher não trabalhava, fora do mercado de trabalho, logo depois terminou, casou com outro. Sim, mas nesse caso, a criança está morando junto com a mulher criança, ainda. o pai é obrigado a pagar até os 24 anos se estiver estudando, se não até os 18. Independente de quem está morando, pelo menos nesse ponto, o Poder Judiciário também não entrou nessa loucura de falar que namorado de mãe faz com que pai não pague pensão alimentícia. Aí a gente Aí não entrou nessa aí, loucura, Natasha, não. a gente vai fazer a mala e vai embora. Não, se alguém ficar aqui é um palco da loucura. É isso. A gente pega a mania, vamos embora disso aqui que não existe. Não dá. Mas quer ver um tema que é muito louco? E que talvez afete vocês de alguma maneira. Eu fico afetado, eu tenho muita irritação com esse tema. Pensão alimentícia para ex-cônjuge. O Código Civil brasileiro, que vigora hoje, foi construído ali em 1980, 1990, para ser promulgado em 2002. Então a gente tem que estar a cabeça de 90, de 80. De como é que era o Brasil lá. Brasil nessa época, 90, 80. Homem trabalhando, provendo os recursos da casa, mulher dentro de casa tomando conta de filho. Qual a chance, nesse período de término de relacionamento, de uma mulher que está dentro da casa tomando conta de filho, que nunca trabalhou, receber do marido que trabalha um pedido de pensão alimentícia contra ela? Zero, né? Uhum. Não deve ter na história do Brasil, nesse período, um homem que entrou com uma ação de pedido de alimentos contra a mulher. Concordamos? Sim. O abençoado do legislador, em regra, a comissão de jurista que formou o Código Civil que vigora hoje, de homens, inclui um artigo que vigora até hoje. No caso de traição, ex-cônjuge perde direito à pensão porque afetou a moral do outro. Primeira pergunta. Essa lei foi direcionada para mulher ou para homem? É para tirar o direito da mulher ter pensão ou do homem? Se o homem nunca ia pedir pensão, ela é para quem? Sim. Você, mulher, olha o legislador brasileiro. Você, mulher, que trair o homem, morre de fome. E pode tomar um processo também? Ou E não? pode tomar indenização Pode, por porque dano tem moral. isso, né? Mas o meu ponto, ô, Natasha, é o olhar odioso Sim, de um sim, Estado sim. brasileiro. É porque eu acho tão surreal que eu acho que o homem ainda vai falar assim, ainda quero um processo, além de tudo. É. Sim. E vai. Sim. Mas o problema é dele. O meu ponto é anterior. Constituição brasileira. Item básico, direito à vida. Segundo, a saúde. Terceiro, dignidade. Toda norma que não está pautada nesses 3 itens, ela é inconstitucional. Não é declarada inconstitucional por quê? Se eu tenho uma norma que diz que a pessoa que traiu pode morrer de fome. Aí eu estou andando pela rua, eu tropeço, eu encontro a Maria. Maria, morando na rua. É, porque eu era casada com separação de bens, ele ficou com tudo. Tá, mas cansei dele tanto me bater, tanto me agredir, estava vulnerável.
pisei na bola, traí. Tá aí. Não tem direito à pensão. E o homem que bate tem direito a tudo, né? Pelo amor de Deus. 2024. Uma norma dessa ainda está de pé no Brasil. Surreal. E é surreal porque ela é voltada contra a mulher. É explícito. É um tiro nas mulheres. Aí eu pego uma realidade de quem faz 120 consultas no mês. Coisa de maluco também que eu já estou ficando. 6 consultas por dia na semana. Coisa de doido. E ainda faz os conteúdos de graça, né? Então são as consultas aí grátis. Ô, Letícia, foi hoje, consulta de manhã. A mulher, 20 anos casada, sujeito aquele narcisista extremo, todos os tipos de violência, inclusive sexual, todos. Aí ela, em determinado momento, conhece alguém na internet, começa a trocar mensagem. Traição virtual. O sujeito que bateu nela a vida toda, tirou o print, traição virtual. Aí vem essa mulher para consulta, para ver quais são os direitos dela, num lugar de culpa, de dar pena, mas no fundo do poço. Falei com ela, olha, sai dessa ilha. Não é a primeira nem a última história que eu vou ver. Os casos de mulheres que acabam traindo depois de não aguentar mais aonde estão, desculpa, é grito de desespero, é socorro, é rota de fuga, eu preciso de um abraço de quem quer que seja. Aqui eu não aguento mais. É saúde mental que a gente está falando. Só que a sociedade não olha para o que o sujeito fez durante 20 anos contra ela. Mas fica todo mundo apontando o dedo para ela. Agora, se esse homem tivesse traído ela durante os 20 anos... É isso que eu ia perguntar. Quando é o contrário? Não tem problema nenhum. Mas é um homem, ele é maravilhoso. Não, ele normalmente, você deve ver isso sempre, né? Mas normalmente o homem ali que bate, ou né, é narcisista pra caramba e tal... Quando acontece isso, falam, tipo, ai, coitadinho, né? Tipo... É vítima. Óbvio que ele nunca fez isso com você. É tipo, você... E ainda você é a culpada, né? Tipo, não. Sei lá, você... Eu vejo muito isso, que muita gente fala assim, tipo, mas pro homem chegar a bater, a mulher deve ter feito muita coisa pra... Sabe? Tipo, a culpa é da mulher ainda. Letícia, mas esse é absurdo que você tá falando. Eu tenho certeza de quem tá ouvindo, que a gente acabou de falar, ainda tá assim... mas ela traiu. Eu tenho certeza que tá você do outro lado ainda com esse negócio. Mas ela traiu. Tem que pensar por esse lado também, mas né? ela traiu. Tá. Inverte o jogo. Se fosse ele traído 200 vezes, ia ter isso. Mas ele traiu. Não tem. Não tem. Ele traiu. Não tem julgamento negativo. Mas aí a gente fica com essas normas que até hoje... voltadas contra vocês, mulheres. É duro. É de doer. É difícil, tá? Só uma dúvida, voltando ali à pensão, né? Pra gente já ir pra uma outra... outro assunto. Trocando a pau. Na verdade, a gente tem que fazer acho que aqui só sobre homens narcisistas, que a gente tem coisa pra falar aqui. Tem muita coisa pra falar. Mas assim, vamos ali da pensão. Vamos mudar o cenário. A mulher é muito bem sucedida e o cara tá desempregado, separaram. Ótimo. Tipo, o cara não vai pedir pensão, ou já aconteceu? Claro, tipo, pede. Pede? Pede. Só que, mas daí ele vai falar assim, eu tô desempregado, eu não tenho como pagar pensão. Não, ele que pede pra ela. Não, então, mas como que fica pra criança? Vamos lá. Critério para pensão alimentícia, Brasil. Primeiro você faz uma planilha de alimentos para entender qual é o investimento mensal feito naquela criança. Tem criança que vai viver com R$1.000, outra com 10 mil, outra com 100 mil, depende do padrão financeiro da família. Sim. Como é que você faz essa planilha? Você tem itens que vão incluir saúde, alimentação, deslocamento, moradia, internet. Para e pensa assim, o que o meu filho consome? Tudo que o meu filho consome ao longo do mês. Ele tem um tablet e usa internet? Ele consome internet, entra na planilha. Ele consome luz? Consome água? Todos esses itens. Mas como é que eu sei qual é o percentual? Os itens que são comuns de um lar é dividido por cabeça. Então, se mora você e seu filho, você divide por 2 o custo do aluguel, do condomínio. Achou o valor. A escola é individualizada, a roupa dele é individualizada. Achou o custo. Gasto com meu filho por mês R$10.000. O pai está absolutamente ausente. Pai recreativo, busca quando quer. Esse pai recebe por mês R$30.000. Quando você pede para o Poder Judiciário 30%, 35%, tá ok. Porque é uma pensão que vai pagar a totalidade
do investimento. Ah, mas a mãe não tem que pagar nada? Nesse caso, não. Porque a mãe coloca o tempo dela disponível para o filho, que tem preço, coisa que o pai não faz. Então o pai arca com tudo. A gente também vai querer saber como que contabiliza esse tempo. Foi um tema que a gente começou aqui na nossa abertura, é como contabilizar na pensão alimentícia o trabalho da mãe. Porque se você for pensar, a mãe, se ela tivesse que receber, ela ia receber como motorista, ela ia receber como babá, ela ia receber como cozinheira, faxineira. Como é que a gente contabiliza o trabalho da mãe? Aí, Poder Judiciário, vamos responder. As mulheres querem saber. Isso. Porque eu famoso, acho que no mínimo eu estaria ganhando uns 10 mil por mês. É o famoso trabalho invisível, né? Que ninguém valoriza. Que ninguém valoriza. É o famoso trabalho do IBGE que vocês trabalham 51% mais do que os homens. Não remunerado. E não entra em pensão. A sua pergunta está muito certa. Esse tema, eu acho que a gente tratou no podcast de 1 ano atrás, e eu já venho falando dele há muito tempo. Ano passado, a glória do Senhor, Poder Judiciário do Rio de Janeiro, do Paraná e de São Paulo, deram as primeiras decisões no Brasil, precificando a mão de obra da mãe no trabalho doméstico para tomar conta de filho que não é só dela. E falando para o pai o seguinte: vou incluir na pensão, além da escola, além da educação, tem aqui o item, mãe babá. Você vai pagar ela. E aí depende da capacidade financeira daquela família. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Hoje, o primeiro passo que a gente está é convencer os magistrados que o tempo da mulher dentro de casa tem preço, tem valor. Esse é o primeiro ponto. Porque numa leitura global, a mulher é escrava, trabalha de graça e está muito bom. Está cumprindo uma obrigação que é dela porque o pai não tem obrigação nenhuma. Primeiro a gente tem que mudar esse posicionamento. Então são essas decisões novas serem aí espraiadas pelo Brasil todo. O que é difícil. Porque a gente advoga hoje no Brasil todo. Quanto mais longínqua é a cidade, mais dura é a realidade da mulher. Eu até vi que você comentou em um Reels falando que o cara às vezes vai fazer um plantão de 12 horas, ele vai ganhar por essas 12 horas. A mãe, como tem filho, ela vai trabalhar as 6 horas e as outras 6 horas. Quem que paga? Não paga. Mão de obra gratuita. Mas ela é mãe, ela tem obrigação, né? É escrava, é chicote. E o pai passa lá quando é tempo. Há uma esperança aí, então, né? Que já que está começando alguns... Não, está melhorando. Está melhorando. Em sim. alguns estados a gente já consegue colocar isso na pensão. Já. Bicho, se eu separar, vou ter que voltar pro Paraná, então. Não, no Rio já tem, né? No Rio já tem. No Rio já tem, No pode Rio já ficar tem. aqui. No Rio já tem. Mas é um processo que a gente passa hoje de evolução. E eu acho que quando a gente olhar para trás, daqui a 10 anos, a gente vai ver que esse bate-papo fez todo sentido. Sim. Porque eu acho que daqui a 10 anos esse papo vai estar um pouco superado, porque a gente vai conseguir mudar, fazer essa construção de mudança social. Então, o que muitas pessoas hoje estão falando, será? Outras estão rindo, outras estão falando, eles estão ali viajando. A gente passa a ver que não. Tinha um tema que eu tratava muito, que era a imposição de multa para o pai que não pega o filho na hora ajustada. Comecei a falar isso tem 2 anos. Aí todo mundo ria. Aí até que no ano passado foi um ano de bênção também no Poder Judiciário. Primeira decisão, o juiz estipulou multa, acho que foi lá no Acre, altíssima, para cada descumprimento do pai. Se chegar atrasado, vai pagar multa. Se não buscar, a multa é mais alta. E aí tem uma leitura, mas o pai só foi ver o filho por causa da multa. Tá tudo bem. Porque acaba gerando aproximação. Pelo menos viu, né? Não, e pro filho é bom, tá com o pai. Exato. O pai foi por causa da multa. Ele não vai fazer nada de errado com o filho, porque ele já tá com medo da multa, ele foi ali por medo. Quem tá com medo não faz besteira. Aproxima do filho, tá ótimo. Tocamos barco. Então é um processo de evolução que a gente tá passando. Eu acho que é uma onda muito no início ainda, muito inaugural, que vai crescer muito. Mas que passa pela fala de vocês, pela compreensão social de vocês. Só voltando ali, então, se a mulher tem financeiramente está bem melhor do que o homem está desempregado, mesmo assim ele vai ter que dar um jeito de pagar a pensão para a criança. Tem que dar. Se ele está desempregado... Letícia, ele vai catar latinha na rua. Ele joga a bolinha no sinal. Vai ter que dar Ele vai entregar dentro da condição dele. R$300, R$400 é a condição dele, ele vai entregar o que ele pode. Mas o nada, de jeito nenhum. Uma mãe jamais deixaria de trabalhar para deixar um filho passar fome. Com certeza. E tem um alerta. Quando o pai, o genitor, não tem capacidade financeira, seja por qual motivo for, ou tem capacidade, a mãe fez de tudo, ele escondeu o dinheiro, foi preso, mas não paga, porque é um infantil, aí, querendo ou não, a gente vai ter os alimentos avoengos. Os avós paternos terão que pagar. Aí os avós paternos vão pagar a conta do filho infantil que eles têm. Sim. Não educaram o filho, deixaram o filho infantil no mundo, e vão ter que pagar a conta. Pouco de responsabilidade deles também, né? Pouco de responsabilidade deles também. Mas também. com certeza então, eles vão falar, que absurdo. Sim. É algo que vou ter que pagar. Só que... Aliás, segunda-feira agora na live, me vem uma avó paterna abençoada,
Meu filho paga R$ 1.500 de pensão para 2 filhos, quando meus netos ficam na minha casa, eu não teria que descontar o preço da comida? Ah, gente. Ó. Não, o pior é que eu já ouvi isso. De tipo, não, eu fui no shopping com meu filho e comprei, sei lá, presente, não sei o que, eu vou descontar da pensão. Ó, Letícia, é difícil. É de E vocês, doer. mulheres, que estão com algum homem desse, pelo amor de Deus, bloqueia aí, não fala mais não. É, gente, não dá. Porque não não dá dá. mais pra viver isso, Não né? dá, também não dá pra ficar esperando só do Poder Judiciário solução. Sim, lógico, a responsabilidade não. Se essas pessoas fossem tratadas como merecem, e a sociedade se afastasse, eles voltariam a fazer aqui a obrigação para ter o apoio da sociedade, abraço da sociedade. Como a gente passa pano para tudo também, fica difícil. Fica difícil. Cara, a gente tá chegando no final. Eu tenho tanta Meu coisa pra Deus, falar é ainda. verdade. Mas assim, vamos rapidinho voltar aqui num tema de guarda compartilhada, tá? Queria Claro. saber quais são os critérios para definir essa guarda compartilhada? E quando que sei lá, a mãe perde? O Eu acho que é direito. um pouco, não sei se é um pouco raro, mas o que faz uma mãe perder uma guarda? Tá. da Vamos lá. criança? Primeiro, compreensão da guarda. No Brasil, a guarda unilateral prevaleceu durante um tempo, aí veio uma alteração legislativa importante falando da guarda compartilhada. E aí é um trabalho que eu tenho de exercício aí de vocês, mulheres, fazerem uma reflexão nova. As mulheres ainda têm muita restrição, muita dificuldade em lidar com guarda compartilhada, sem perceber que esse é um comportamento machista. Porque elas se colocam num palco que só elas são mãe e que o pai não tem responsabilidade. Peraí, pai tem responsabilidade. Então a guarda tem que ser compartilhada. Porque ele também tem que levar no hospital de noite. Porque ele também tem que buscar na escola. Essa É guarda por isso que tem que compartilhada ser começa no compartilhada. casamento, né? É. Não é nem isso. separação. É. É isso. É por isso que quando dá separação, se os pais não entrarem com ação judicial, a guarda é compartilhada na separação. Porque a Constituição Federal diz pai e mãe têm os mesmos direitos e deveres com relação ao filho, ponto final. E guarda tem a ver com tomada de decisão. Aonde o filho estuda? Qual atividade extracurricular faz? Esse é o primeiro ponto. Então a regra no Brasil é a guarda compartilhada, graças a Deus, porque é uma sinalização que o pai tem o mesmo direito e dever que a mãe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que há uma grande confusão, é o regime de convivência. Que aí tem a ver com a rotina do filho e como ele encontra o pai ao longo da sua vida. Então, primeiro ponto, guarda compartilhada não tem a ver com regime de convivência. Se a guarda não for compartilhada, ela vai ser unilateral. Guarda unilateral acontece quando o pai ou a mãe abrem mão ou quando o pai pratica violência doméstica ou quando o pai tem um comportamento hostil contra a mãe. Nesses dois casos, ele vai perder a guarda. Porque se ele não tem capacidade de conversar com a mãe do filho, ele não tem capacidade de ter a guarda do filho. E essa foi uma inovação também do ano passado. Quando a mãe perde a guarda, quando ela não tiver condição, ela própria de lidar com ela, problema de saúde mental sério, grave, que gera uma incapacidade dela. Então ela perde a guarda porque ela não tem nem a dela. Ou quando ela pratica algum ato nefasto para o filho. Por exemplo, uma exposição indevida do filho. Aí ela perde, porque a proximidade dela com o filho é negativa. Fora isso, não perde a guarda. A fala frequente dos homens, se você separar, você vai perder a guarda porque eu que trabalho você não tem dinheiro. Mentira, mentira, mentira e Então, mentira. questão de dinheiro não faz Dinheiro não perder. influencia guarda nenhuma. Dinheiro só mostra que a mulher ficou dependente financeira do homem e precisa ainda mais de um olhar de cuidado do Poder Judiciário. É só isso, mais nada que Eu isso. já ouvi falar que se a mulher traísse, perdia também a guarda. É um olhar de ódio contra a mulher. Mas se o pai trair, não perde guarda nenhuma, é o herói, deu exemplo pro filho. É isso. E se a criança fica, vamos dizer assim, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai mesmo assim precisa pagar pensão. Ou Então, sai. isso é o que a gente chamaria de guarda alternada, que vigora, por exemplo, nos Estados Unidos, que não foi recepcionado pelo Brasil. E aí as mamães que estão assistindo, aí é minha opinião, não é dado. É minha opinião com base no que eu vejo no escritório, que eu vi nos últimos anos. A alternada, ela é ruim para a criança. Ela pode ser muito positiva para pai e mãe. Mas eu não estou nem aí para pai e mãe. Estou aí para a criança primeiro. Lógico. Como é que a criança vai falar qual é a casa dela quando um amigo pergunta? Você mora onde? Moro 15 dias com meu pai, 15 dias com a minha mãe. Ou seja, não mora em lugar nenhum. A meia que ele gosta fica onde? Qual é o travesseiro que ele gosta? Você já notou que quando a gente viaja muito, em um mês, a gente fica meio que sem referência? Sim. Sim. A criança não precisa ter referência. Faz sentido. Então, assim, o benefício dos pais não pode sobrepor ao melhor interesse da criança. Então, eu sou contra a alternada. Quando nós vamos para o regime de convivência, o lar referência, em regra, é o da mãe.
muito em razão da proximidade que os filhos têm maior com a mãe na sociedade que a gente está. E aí a gente estabelece um regime de convivência que o pai cada vez mais possa estar próximo. Eu sou um autoestimulador da presença do pai na vida dos filhos. Sim. Então, assim, meus clientes todos sabem disso. Que eu puder construir de ponte para pai estar presente na vida do filho. Ah, mas ele não quis mais nada comigo. Vai para psicólogo, vai para psiquiatra, problema é seu. Aí eu não vou tratar aqui no direito e seu filho não vai ficar afetado por isso, não. Então, assim, quanto mais a proximidade do pai, melhor. Isso daí entra na alienação parental, ou não? Alienação parental é quando o pai ou a mãe pratica algum ato para obstar o acesso do filho ao outro. Aí, alienação parental. Eu estou alienando o outro da relação de parentesco com o filho. Que isso também causa dano emocional pra caramba pra criança. Pra caramba. Só que está tramitando no Congresso 3 projetos de lei para revogar a lei da alienação parental e tem que ser revogada para ontem. Aliás, em vários países já foi revogada. O que os dados mostram no Brasil? A lei da alienação parental ela é muito mais utilizada pelos homens, no percentual ainda maior quando o homem é acusado de violência doméstica ou de violência sexual contra a criança. Porque para se defender ele contra-ataca, falando que a mãe afasta o filho dele e faz isso para afastar o filho. E mais, a lei da alienação parental condena muito mais a mãe do que o homem e a pena da mãe é sempre maior do que a do homem. Esses são os dados. Então é uma lei que traz o ódio contra a mulher, contra a mãe. Se é difícil ser mulher no Brasil, ser mãe Nossa senhora, mais ainda. É muito duro. Onde é que faz as malinhas para ir embora? É duro, é duro. É muito difícil. Porque assim, a mãe viu o abuso sexual dentro de casa, saiu, foi à delegacia e denunciou, o pai fala mentira, alienação parental para não poder ver meu filho. A violência sexual é um tema muito difícil de provar, porque está dentro de 4 paredes. Aí a prova não vem, porque é muito difícil. O juiz entende que a mãe mentiu e ainda tira a guarda da mãe. Aí a consequência, o pai acusado de abusar sexualmente do filho passa a ter a guarda do filho. Já era. Renê, assim, ó, nem sei como te agradecer por ter vindo aqui falar um pouquinho com essas mamães. Eu acho que esse papo foi muito necessário e eu ainda tinha muita coisa para falar e acho que vai ter que ter parte 2. Vai ter que ter. Porque a gente poderia ficar aqui horas falando sobre vários assuntos, né? Eu acho que a gente tem muita informação realmente para levar, né, para essas mamães que hoje a gente não tem essa informação fácil, né? E tem muita mãe que não sabe que tem os direitos, né? Então, assim... Sim, obrigada pelo seu trabalho, mais uma vez. Seu trabalho é muito necessário para todas as mulheres. E continua esse cara maravilhoso e defendendo as mulheres, por favor, porque a gente está precisando dessas leis que resguardam nossas mulheres, mães, né? Eu que agradeço imensamente o convite, uma honra estar aqui. Se puder voltar, vai ser o maior prazer. Parabéns a vocês duas. Obrigada. Por olhar essa fase tão importante da mulher, né? Da maternidade, pós-gestação, é fase única, em que a mulher não recebe os olhares devidos da população. Hoje a mulher tem dificuldade até mesmo para no ônibus, estando gestante, poder sentar, até mesmo para no shopping poder parar na vaga destinada para ela, fruto de uma sociedade que andou muito para trás em termos de educação. Então o que vocês fazem aqui é educar e a transformação passa por vocês. Parabéns, uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigada, Renê, foi ótimo. Agradece. Só uma coisa, vai agora para Portugal, né? Vai dar um curso lá, quero saber? Estou indo para Munique, faço palestra lá no dia 20. E dia 23 faço a palestra em Lisboa para mulheres brasileiras que estão na Europa sofrendo o pão que o diabo amassou num país estranho, sendo vista como latino-americana. Muito, muito, muito ruim a situação das mulheres brasileiras lá. Vocês conhecem alguém que está indo para o exterior? Isso que vocês propuseram de planejamento familiar, não saia do seu país sem antes fazer o seu companheiro de vida e assinar um documento que te possibilite a volta imediata e a indenização a casos absurdos aconteçam lá. Se ele achar estranho, fala para ele ficar tranquilo. Ele não vai fazer nada de ruim mesmo. É só um papel. É isso. Então, mulheres, mamães, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha para que a gente consiga trazer mais conteúdo como esse aqui, né? E apoiar essas mamães aqui, que está nesse projeto novo e muito feliz. Com certeza. Né, Lê? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.